Visão Crítica. Olá, estamos começando Visão Crítica de hoje discutindo a economia brasileira. É como uma pergunta óbvia, mas não tão óbvia assim, a economia vai bem ou vai mal? Hoje temos como convidados aqui no estúdio Eduardo Galhardo, economista-chefe na análise econômica, o professor Roberto Dumas, professor de Economia Internacional do INSPER, que já esteve conosco, muito obrigado por ter aceito o convite, Eduardo Velho, convidado remoto, que vai entrar conosco, economista, sócio-economista-chefe na Equador Investimento. Agradeço aos três convidados e vamos começar com o nosso convidado externo, com o economista Eduardo Velho. Eu pergunto ao senhor, claro que eu sei que é uma pergunta complexa, a pergunta é muito simples, mas a resposta pode ser complexa. A economia brasileira vai bem ou vai mal? Obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite. Na verdade, ela vai bem em alguns pontos, tem algumas incertezas no curto prazo e tem alguns desafios a serem enfrentados nos próximos anos, né? Nós temos do lado do setor externo brasileiro uma situação relativamente tranquila, né? Nós temos um bom nível de reservas internacionais, temos uma posição do Banco Central em dólares que ele pode intervir em casos de pressão de alta do dólar, um pouco mais de 250 bilhões de dólares que eles têm disponível e temos liquidez para intervir, né? Os leilões de linha de venda de dólar, por exemplo. Você tem ainda um setor externo que ainda está garantindo a entrada de investimento externo, que mais que financia o nosso déficit externo em transações correntes. Então a situação externa nossa está realmente boa, né? As empresas têm captado, né? Agora, obviamente, temos de um outro lado uma situação fiscal que ela está um pouco frágil, no seguinte sentido: nós temos uma meta de resultado primário que muitos olham, mas eu vou dar minha visão, uma ótica de gestor, né, de trader, um gestor de investimentos, né? Essa meta, com várias exclusões, não é mais uma meta, né? Uma meta, digamos assim, mais fictícia. A meta está cheia de exclusões. Agora mesmo, a lei do orçamento para 2026, ela excluiu 10 bilhões de reais, né, dos gastos das estatais, né? Então, o que o mercado está observando é que a dívida pública continua muito alta, ela deve crescer ainda mais ao longo de 2026, a taxa de juros real vai continuar elevada, ou seja, você vai ter uma queda de juros, mas a situação fiscal permanece um pouco frágil e com o crescimento limitado, nosso crescimento econômico baixo, o próximo presidente, né, ou o atual, que deve ser o candidato, ou a próxima gestão, com certeza vai ter desafios como implementar reformas que reduzam esse custo da Previdência, implementar a reforma administrativa, as privatizações. Então, tem muitas coisas aí que são boas e estamos tendo claramente um cenário externo ainda um pouco favorável na questão do dólar. O dólar ainda fraco, mais fraco lá fora, que tem ajudado também a ter uma âncora cambial que ajudou bastante aqui ter uma redução da inflação, principalmente dos alimentos. Então, acho que é um pouco esse panorama. A situação brasileira ainda é relativamente boa, mas eu acho que agora a situação fiscal e a questão eleitoral, ou seja, a percepção da gestão da política econômica é que vai ser o grande desafio para 2026, 2027. André Galhardo, a mesma questão, a economia brasileira vai bem ou vai mal? E obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Vila. É uma pergunta simples realmente, mas é uma pergunta importante. Porque nós vimos em dezembro do ano passado, por exemplo, um overshooting cambial, uma desvalorização muito forte da moeda brasileira, que parecia refletir uma economia que nós desconhecíamos aqui, né? Parecia que as coisas estavam se desintegrando. E, na verdade, na época eu falei que era uma reação justificada do mercado, no entanto, uma reação desproporcional.
né, sobre os riscos, sobretudo fiscais. Concordo com o colega que acabou de dizer aqui, eu acho que tem muitos elementos positivos da economia brasileira. Por exemplo, ainda que o PIB brasileiro mostre sinais de desaquecimento, de desaceleração, né, no primeiro trimestre nós crescemos 1,5%, depois 0,3% e agora mísero 0,1%. Então, mesmo com esses sinais de desaceleração da atividade econômica, é muito notório que a economia brasileira consiga crescer 0,1% com uma taxa de juros bastante elevada, né? 15% de Selic é o nível nominal mais alto em 19 anos. Nós temos uma taxa real de juros acima de 10% ao ano. Isso, teoricamente, deveria ter um impacto muito mais forte na economia brasileira. Então, considerando a política monetária tão restritiva como a gente tem nesse momento, considerando todos os desafios estruturais e as incertezas em relação ao quadro fiscal brasileiro, sobretudo no médio e longo prazo, eu avaliaria a situação da economia brasileira como positiva. E uma parte importante desse quadro relativamente positivo, porque existem problemas também, vem do mercado de trabalho. Taxa de desocupação na mínima histórica. O último dado do IBGE mostra uma taxa de desemprego em 5,4%, que é a menor taxa de desemprego de toda a série histórica disponível, iniciada em 2012. E dados do mercado de trabalho formal também, ainda que esses também mostrem sinais de acomodação, né, do mercado de trabalho, de desaceleração da atividade econômica, ainda assim, de um modo geral, o mercado de trabalho brasileiro segue relativamente aquecido e isso tem ajudado a sustentar a economia brasileira, mesmo com uma política monetária, eu diria, punitiva, né? Depois a gente pode até falar sobre juros, mas aí há a razão, né, desses juros estar em 15%, uma meta muito audaciosa, eu diria até impraticável para o atual momento do Brasil. Isso exige taxas de juros mais elevadas. Então, só para não me repetir aqui com o colega, acho que esse é o principal ponto. Existem muitos desafios, como sempre existem no Brasil, mas considerando a política monetária, a gente vai relativamente bem. Professor Roberto Dumas, vamos bem ou vamos mal? Veja, Vila, geralmente em 3 economistas nós temos 4 opiniões, mas eu acho que eu tendo a concordar com os 2 colegas. Mas eu acho que alguns pontos de intensidade falta um pouquinho mais de contundência. Por exemplo, se nós falarmos em relação à economia, um crescimento de 0,1%, meu Deus do céu, é um crescimento medíocre. É um crescimento que no ano passado foi de 3,4%, esse ano vai ser de 2%, mais ou menos, ano que vem a projeção é de 1,6%, e a inflação, em que pese que a taxa de juros está em 15%, está elevadíssima, mas nos últimos 12 meses, de outubro de 2024 a outubro de 2025, todos os meses nós ficamos com a meta, com a inflação acima do teto da meta. Então é importante mostrar que a taxa de juros está alta porque a política fiscal não está em harmonia com a política monetária. Esse é um ponto. Enquanto a política fiscal quer ir, porque gasto é vida, a política monetária tem de botar cada vez mais pano para enxugar a liquidez do sistema. E o outro ponto que merece mais atenção ainda é a dívida pública. Veja, a dívida pública nós fazemos o seguinte, é o custo de carregamento da dívida menos o crescimento econômico. Nosso custo de carregamento da dívida mais ou menos está entre 8%, 7,8%, 8%. Meu crescimento econômico não vai passar de 2%. Então veja, quando eu falo dívida PIB, o numerador sobe 8% e o denominador sobe 2%. Então a relação dívida-PIB sobe. Mas fala, não, mas vai ter o superávit primário. Não, como o colega que está online falou, nós vamos ter déficit primário. Então não vai ser um déficit primário de 0,25%, vai ser um déficit primário pelo menos de 0,9,9%. Porque ele falou dos 10 bilhões ainda das estatais, mas tem o dos precatórios que estão fora, tem os da ajuda do Rio Grande do Sul que está fora, tem a parte da ajuda dos exportadores para os Estados Unidos que estão fora. Então você tem muita coisa que está fora. Então, se você tem um custo de carregamento maior que o crescimento econômico e um déficit fiscal, um déficit primário na ordem de 0,8%, 0,9%,
com uma dívida pública ao redor de 80%, no nosso cômputo e no cômputo do FMI já de 90%, porque ele usa os títulos públicos que estão no Banco Central como parte da dívida pública, nós estamos com uma dívida pública que vai ter que ser endereçada em 2027. Veja, até a própria Simone Tebet falou que em 2027 precisamos fazer alguma coisa, porque senão o Brasil vai ter um shutdown. Porque você tem muito número carimbado. E os estimativas mostram que em 2027 eu vou ter, aliás, em 2027 não, já em 2026, eu vou ter despesas discricionárias de 1,8% do PIB. Eu já estou praticamente em shutdown. Então o próximo governo tem que fazer alguma coisa em 2027, senão o Brasil ou vai entrar num processo de recessão ou num processo de inflação. E isso, quem quer que ganhe a próxima eleição, Vila. Eduardo Velho, é uma pergunta provocativa, tá? É o seguinte, quando se fala, eu estava lendo todos esses dias, antes de eu fazer história eu fiz economia, mas no último ano eu fui fazer história. Mas trabalhei na área de economia, até esse setor de custo orçamento, e fui do SEBRAP em 76, 77, faz muito tempo. Então eu sempre leio. Agora eu acho estranho quando alguns estavam falando, precisa desvincular o salário mínimo da Previdência. E eu falo, por que não discutir a renúncia fiscal antes? De 800 bilhões que a União dá, o governo de São Paulo 90 bi, né? Não é um problema político e ideológico aí? Quer dizer, o seu José, a Dona Maria, é fácil não resolver o problema, não ter, continuar recebendo o mínimo da Previdência, né? Agora, mexer com o que o Hélio Gaspari chama de andar de cima não é mais complicado? Não existe uma questão, é uma ciência humana a economia, não é uma ciência exata, não existe uma questão política e ideológica nessa discussão, sem panfletarismo à direita, ao centro, à esquerda, para cima ou para o alto, como falava Ademar de Barros, né? Mas como é que fica essa questão na sua leitura? Bem, são duas questões, né? Tem uma questão que eu chamaria daquela matemática, né? Quando eu trabalhei no governo federal, na equipe econômica no final da década de 90, e eu trabalhava exatamente na parte também de orçamento, né? E ali eu vi o crescimento das despesas obrigatórias do governo, né? Uma grande parte delas é a despesa da Previdência com benefícios, né? Por isso que muita gente fala que tem que desvincular o salário mínimo para atenuar um pouco a despesa, ou aumentar a idade mínima, aumentar a contribuição previdenciária para reduzir o déficit previdenciário, que cresce a cada ano muito mais, geralmente nos últimos anos tem crescido muito mais que as próprias premissas do orçamento de cada ano, né? Então isso é verdade que você falou, por que não escolher uma outra conta? Na verdade, o orçamento é um jogo de interesses, né? É a partilha dos recursos. Então, tem várias questões que são é difícil tocar, né? Envolve lobbies, envolve conflitos de interesses. Uma delas, como você mesmo falou, é o tamanho dos incentivos fiscais. Na minha época, nós fizemos vários trabalhos envolvendo o tamanho dos incentivos fiscais no Brasil, que só foram crescendo. A despesa primária, por exemplo, obrigatória do governo, antes de eu ir para o governo, estava na faixa de 65% da despesa primária total. Ou seja, o governo tem que gastar despesa que já está vinculada, não tem jeito. Hoje essa despesa primária obrigatória está praticamente 94%, 93% do orçamento. Então, é uma conta matemática. Se não houver realmente uma discussão dessa partilha do orçamento, o que é prioridade, nos próximos anos, o que pode ser cortado, ou então pode ser feito de forma administrativa, a gente tem que lembrar uma crise que eu também vivi quando eu estava no mercado, na gestão de carteiras de investimentos, foi a crise da dívida soberana europeia. A dívida da Grécia, por exemplo, no ápice da crise, foi 2012, né? 2013, você teve ali o ápice de um governo extremamente de esquerda que assumiu o governo, prometendo que ia desestatizar, que ia aumentar os subsídios, ia aumentar as pensões. Só que o ministro das Finanças chegou no primeiro-ministro, olha, o ministro, não tem dinheiro, nem para a semana que vem. A despesa obrigatória chegou a 100%
do orçamento. Então não tinha nem despesa, não tinha nem dinheiro para pagar a gasolina do carro do presidente. Então, ou seja, quando chega nesse nível, esse realmente é o corner, nós chamamos de corner no mercado. Então a gente está caminhando para isso, né? Obviamente que é gradualmente, e a gente tem um desafio que os próprios meus colegas aí que estão aí ao lado comentaram. O Brasil tem um desafio muito de ter um crescimento baixo na faixa no máximo de 2%, na média aí nos últimos anos. Então, se a dívida cresce numa proporção maior e a despesa primária obrigatória cresce acima disso, realmente é um problema. Então, eu acho que realmente eu concordo. Tem algumas despesas que devem ser cortadas. O governo está tentando cortar. Não sei se vai ser aprovado agora esse projeto, agora no final do ano, antes do recesso, de corte linear das despesas dos incentivos fiscais, que daria uma folga aí em torno de 20 bilhões para o ano que vem. Mas esse é um ponto importante. Historiador tem mania, claro, é a sua profissão, lembrar do passado. O Eduardo Velho estava falando dos incentivos fiscais e eu me lembrei que antigamente, final dos anos 60, faz tempo, hein? Início dos anos 70, é o fundo 147. Eu lembro. Do Imposto de Renda, lembra? Então aí as pessoas declaravam, tal, era para incentivar a indústria, uma parte disso era inclusive para o Nordeste, etc. Tal. Queria saber onde está o meu fundo 147, não tenho a mínima ideia, né, para onde foi, mas tem certas coisas, se a gente for fazer um levantamento no Brasil, é assustador. Mas, André Galhardo, essa questão que eu estou colocando e que o Eduardo Velho lembrou, acho que era o André Calab, não sei se era o momento que ele estava no Ministério do Planejamento, né? Eu conheço o André Calab, eu gosto dele, moro até perto de casa, mas e um grande economista, mas essa questão, André, da onde cortar? Porque eu converso com muitos empresários, muita gente, e eles falam, precisa cortar, do jeito que está não dá tal. Eu dei o exemplo, claro, meio banal, pode ser da questão do salário mínimo. Eu sei que tem muita fraude no BPC, no benefício de prestação continuada. As fraudes no INSS, tudo isso é intolerável, é impossível. Nós trouxemos aqui o Valdir Simão, foi 2 vezes presidente do INSS, ele falou, isso é intolerável. Esses cortes, esse controle é possível fazer, não é possível ter tanta fraude, ele falou. Ele que conhece o INSS como poucos. O BPC tem tudo isso. Então, mas eu peguei essa questão do aumento da aposentadoria, da pensão anual, tal, que se falou muito. É que não tem quem vocaliza o discurso pobre, não é o PT, porque o PT não é um partido de esquerda, é um partido de centro-esquerda e olha lá, né? Então não tem alguém que em outros países, na Europa Ocidental especialmente, que vocalizava em certo momento esse discurso. Mas sem panfletarismo, como eu sempre insisto. Tem uma renúncia fiscal que é pornográfica no Brasil. E tem coisa que não se explica. Para você que nos acompanha, é o seguinte, você não paga X de imposto, mas em contrapartida faz isso. Ele não paga os impostos, mas não tem a contrapartida, porque não há fiscalização governamental também. E interesses, vamos dizer assim, para ser educado, pouco republicanos. Então, André, como é que fica isso? Eu sei que é um terreno pantanoso falar sobre isso, mas é muito importante, porque a gente quer justiça tributária, né? Que todos paguem os impostos, que não queremos que o governo destrua a estrutura fiscal, nada disso, a gente quer seriedade. Mas como enfrentar essa questão? Eu sei que tem os grupos de pressão no Congresso, não é fácil para quem está no governo, né? Exatamente, Vila. Quando a gente fala sobre os problemas fiscais no Brasil, todo mundo fala, bom, é preciso cortar gasto. Cortar gasto. Vai cortar onde? Essa é a primeira pergunta, porque que precisa equilibrar as contas do governo está claro. Precisa encontrar um caminho de diminuir a trajetória da dívida pública, embora nesse momento que esteja pesando de fato sobre a dívida o desembolso com juro da dívida, né? Com a Selic em 15%, eu insisto, uma política monetária bastante restritiva, mas começar a discutir isso como você falou, Vila, sem panfletagem, né? De forma séria e serena. Então a primeira coisa, nós chegamos num ponto, como o Eduardo falou, no corner, né? Independente de quem vença as eleições no ano que vem, alguma coisa precisará ser feita e essa coisa mexerá com gastos constitucionais. Por exemplo, essa questão da vinculação, né, das despesas com educação e com saúde. Talvez nós precisaremos encontrar um meio termo, uma saída em relação aos gastos mínimos de saúde e educação. Agora, como discutir isso? Porque na prática, se você falar isso, você está dizendo que você vai diminuir os investimentos em educação.
Será que não seria a hora de mostrar, talvez, que o governo ao reduzir, gastaria de forma mais inteligente, faria mais com menos ou relativamente mais com menos? Então, esse é um ponto importante. E quem vai ter coragem de discutir isso? Outro ponto que você falou, Vila, ainda bem que você tocou nesse ponto. Tem muito economista preocupado porque a dívida pública aumenta e isso teoricamente retroalimenta a inflação, e aí, para sair dessa armadilha, propõe congelar o salário mínimo por 5 anos, né, com ganhos apenas através do aumento do INPC. Ora, isso também não é prejudicar a classe trabalhadora, também não é prejudicar os aposentados. Eu, inclusive, falei disso recentemente. Então é preciso discutir com serenidade. Senão, a gente cria um monstrengo como o teto de gastos. Criado, salvo engano, em 2016, você paralisa os gastos do governo em termos reais, você impede que esteja aumento de despesas por 10 anos, numa economia que a gente sabe não tem a infraestrutura adequada, numa economia que envelhece rapidamente, as pessoas precisam cada vez mais do SUS, né, da saúde, educação, etc. Como é que você bloqueia, coloca uma camisa de força no Estado? Então, eu também sou do time de que, cujo entendimento precisamos reordenar as contas públicas. O caminho de reconstrução de resultados primários positivos é frutífero e importante para o Brasil. No entanto, eu só coloco em perspectiva o fato de que sabemos que precisa cortar, mas não é uma tarefa fácil. E mesmo que vença a oposição no ano que vem, é muito improvável que algo dessa magnitude, mexer nos gastos constitucionais, saia do papel no curto e médio prazo. Então, desafios gigantescos, né, para 2026, 2027 e além. Não é só cortar gasto, é reordenar as despesas brasileiras. E mais que isso, Vila, só para finalizar meu comentário, sim, essa questão de gastos tributários, essa renúncia fiscal é outro ponto, né? Tem um ponto importante desses bilhões, dessas centenas de bilhões de reais, são gastos, por exemplo, com o MEI, com o Simples Nacional, desculpe. Então, a Zona Franca de Manaus. Com a Zona Franca de Manaus. Se eu cortar... mexer nisso. Mas se eu cortar, por exemplo, a gente sabe que a carga tributária é onerosa, sobretudo para quem tem pouco no Brasil. Ela é uma carga tributária regressiva. Como é que eu tiro o Simples Nacional da mão do pequeno empresário? É muito mais importante discutir nesse momento a lei do devedor contumaz, que de repente veio à tona depois de mais de década tramitando no Congresso Nacional. Eu vou passar para o professor Roberto Dumas, até ele lembrou da Zona Franca. Eu conversei com algumas pessoas que dirigiram a Zona Franca e é um problema, né? Porque se for colocar, parece que ali é intocável, foi criado... Há tempos. Quando apareceu na Constituição de 88, o relator, por coincidência, era deputado federal então pelo PFL do Amazonas, o senhor Bernardo Cabral, está lá nas disposições transitórias. Só que foi passando o tempo, estourou aquele prazo. Eu falei, agora nós vamos discutir a Zona Franca. Porém, estendera por mais décadas. E ad eterno, e assim vai, e assim vai, e assim vai. Que é uma questão muito complicada. E foi lembrada aqui pelo André a questão do Simples, porque nesse quantum aí, só para explicar quem nos acompanha, de renúncia fiscal, tem algumas questões que tocam diretamente na sua vida, como microempresário, que é a questão, por exemplo, do Simples. Então, não podemos achar que tudo é a mesma coisa, que é um conjunto, não, tem que chegar, fatiar igual um arqueólogo, fazer uns cortes estratigráficos e ir daí recolhendo o que deve se mudar ou não. Mas, professor Roberto Dumas, como é que fica essa questão quando a gente faz uma relação entre... Eu peguei o exemplo da questão da Previdência Social, porque isso atinge milhões e milhões de brasileiros e as pensões, né? E a questão da renúncia fiscal, como enfrentar isso, que eu sei que também é um dilema político, que não é tarefa fácil para qualquer governo, né? Veja, a economia é uma coisa simples, o problema é a política. Agora, quando você colocou, Vila, que é um corte de 10% linear, mostra, de certa maneira, um despreparo do governo. Você não pode simplesmente pegar o MEI, pegar o Simples, pegar... benefícios do agronegócio e de todo mundo cortar 10%. Precisa cada subitem estudar. Tem itens que não devem ser cortados, tem itens que devem ser eliminados. Então não adianta. A hora que eu fiz uma análise, o que já está dentro da Constituição, que não pode mexer, nós estamos falando de um corte de 20 bi.
E com o perdão da palavra, 20 bi não é nada. Nós estamos falando, por exemplo, só para você ter uma ideia, não estou defendendo isso, mas desvincular o salário mínimo. Porque tem um problema no Brasil, que aí é o momento da gente arranjar haters. De 1996 a 2022, o salário mínimo subiu em termos reais, além da inflação, 90%. A produtividade do brasileiro não subiu 90%. Então, por contabilidade, o que acontece, Vila? A coisa é simples. Eu te pago como você fosse capaz de produzir 10 televisores. Mas você produz 2 televisores. Porque tua capacidade produtiva não permite produzir 10 televisores. Você produz 2 televisores. O que acontece com o teu lucro operacional? Ele cai. Teu lucro operacional cai, teu lucro líquido cai, eu vou fazer outsourcing na China. Então tem um problema aí de salário mínimo populista. Claro que todo mundo quer ganhar mais, mas o problema maior aqui não é o salário, é o CUT, custo unitário do trabalho, que é o salário por produtividade. Porque a narrativa é o seguinte: quanto maior o salário, maior a economia. Perfeito. Quanto maior o salário, maior a compra. Perfeito. Quanto maior a compra, maior a produção. Não, porque a população não tem a produtividade que o trabalho, que o salário produziu. Por isso que, em partes, você tem inflação de serviços, batendo em 6%. Por que não bate tanto na inflação de bens, etc? Porque você tem bens importados. Então a inflação de serviços, ela está resiliente em 6%. Porque o que acontece? Está faltando mão de obra. Está faltando mão de obra no Brasil. Então a notícia que deveria ser positiva acaba sendo: olha, eu vou ter que pagar mais para a população que não é produtiva e que vou ter que passar isso para preço. É triste falar isso, parece que eu sou um Nosferatu, mas se você passar isso para preço, vai tomar mais taxa de juros. Veja, já há mais do que 10 meses que a inflação de serviços continua rodando a 6%, para uma meta geral de 3%. É que os bens e serviços não são 6%, cai 2%, fica 3%, fica 3,5%, acaba ficando nos 4,5%. Mas a inflação de serviço é resiliente. Isso chama porque nós atingimos o que economista fala, um desemprego estrutural. Não dá mais para baixar a taxa de desemprego, porque está faltando mão de obra. E quando falta mão de obra, essas pessoas pedem mais salário. E o salário não está condizente com a produtividade do trabalhador. Ele merece muito. Só que pela produtividade, a economia é pagã. Não adianta, você está pagando mais que a produtividade, e isso o que eu faço? Passo para preço. Passo para preço, toma juro na cabeça de 15%. Perfeito. Eduardo Velho, estava vocês conversando aí, anotei aqui, e vocês já tocaram nessa questão. Eu queria só, para quem nos acompanha, pudesse compreender, para ser uma discussão que tem algum didatismo, que você que está nos acompanhando sabe que taxa de juros é uma coisa terrível, né? Olha o seu cheque especial, o cartão de crédito, olha aquele bem que você quer comprar e não pode, você quer comprar uma casa, quando você vai olhar, você fala, pô, não dá. Isso bate no teu dia a dia, é uma coisa importantíssima. Eu colocaria para você, Eduardo, desde o Plano Real, nós tivemos uma discussão no Brasil, juro e câmbio, né? Havia uma briga no governo FHC1 entre o Ministério do Planejamento e o Ministério da Fazenda. As figuras eram José Serra e Pedro Malan. E essa questão entrou no século XXI, essa questão de juro e câmbio e tal. E eu, acompanhando só à distância no campo da história, fico sempre tentando buscar uma resposta, e não tenho, mas por que a taxa de juros, em termos, nós não estamos falando de um ano desse governo ou do governo anterior, mas há tanto tempo, por que ela está
está sempre entre as maiores do mundo. No momento, só está inferior em termos reais, né, da Turquia. O que acontece no Brasil e por que a questão do câmbio, que é sempre difícil, você junta 3 economistas e eles têm 3 ideias do que deve ser o câmbio ideal. Então é sempre uma conversa complicada para se falar, deve ser tanto, deve ser tanto. Mas por que o juro e câmbio é uma questão que parece que a gente não chega a um relativo consenso, algo que ajude a sociedade brasileira, a indústria, o comércio, o setor primário, as pessoas viverem melhor? A questão até lembra bem a minha época, né, de governo federal, né? Eu trabalhei exatamente no segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, coordenava a área política-econômica do gabinete do ministro do Planejamento, Marcos Tavares, que foi o secretário executivo do ministro Zé Serra no primeiro mandato do FHC de 95 a 98. Eu entrei em 99. E lá, claramente, era um período diferente, né? Você tinha um regime até 1998 de câmbio administrado, né? Você tinha uma taxa de juros muito alta no Brasil, consequentemente a âncora cambial, você manter o dólar mais baixo, foi fundamental para a estabilização de preços, mas ao custo de aumentar a dívida pública, né? Quando você tem agora um novo regime de câmbio flutuante desde 1999, podemos dizer que o Brasil realmente saiu muito bem. O Brasil realmente era necessário fazer essa mudança, né? Obviamente teve outras mudanças importantes, como a lei de responsabilidade fiscal, que eu também estava no Ministério, foi no ano 2000. Você teve a renegociação da dívida do Estado e de municípios, você teve o câmbio flutuante em 99, o regime de metas de inflação. Então você vai vendo aí que nós fizemos grandes reformas também importantes, tanto na área fiscal, na área monetária, na área cambial também foi feita muita desregulamentação da conta de capital, né, do balanço de pagamentos brasileiro. Então várias coisas foram feitas no Brasil. Não ficamos também, claramente o Brasil é uma economia muito grande, é uma economia muito bem visada pelos investidores estrangeiros, um mercado de consumo muito grande, então é um mercado atraente, né? E lembrando que em 98 eu vi que o Brasil estava quase quebrando, todo mundo falou que o Brasil ia quebrar, que era quase verdade, né? O Brasil estava chegando a reservas cambiais de quase zero, chegou a bater 5 bilhões de dólares só de reserva, e depois o Brasil saiu da crise, né? Então o Brasil é um pouco isso, tem que viver os desafios. Respondendo essa tua pergunta, dando esse remake aí, eu vejo o seguinte, hoje no regime de câmbio flutuante, você tirou esse peso relevante de você necessitar de um dólar mais valorizado ou menos valorizado para estimular o setor externo. Então hoje, o que é importante hoje, esse é o peso que tem hoje. O juro real, concordo, é muito elevado no Brasil, né? Limita a taxa de crescimento, mas é porque tem um ponto importante. Você tem um agente, que é o governo, não podemos negar isso. O governo tinha uma carga tributária que na década de 80 chegou a bater 25%, 27% do PIB. Hoje a carga tributária, dependendo de qual indicador que você usa, né? O Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, outro indicador, 34%, 36%, 37% do PIB. Então a participação do Estado na economia aumentou. A despesa primária do governo aumentou. Eu concordo com o André, que claramente temos que fazer uma seleção dos gastos. Mas não vamos negar, tudo aumentou, a despesa aumentou e a carga tributária aumentou para financiar essa despesa. Então, o que aconteceu? Você aumentou a necessidade de captação de dinheiro que o governo precisa para se financiar. E quando ele vai se financiar no mercado, aumenta o risco ou de ele não pagar, ter dificuldade, e o mercado cobra disso. Que nós chamamos de prêmio de risco, ou prêmio, né? Que é calibrado na estrutura da taxa de juros da dívida pública, que, como bem falou também o professor Dumas também, está muito alta, na faixa de 8, 9, dependendo aí da média do ano, mas é uma taxa muito alta. Então, o que eu vejo que é fundamental para você tirar esse peso da taxa de juros, que hoje, para mim, na verdade, é muito alto realmente, não há como negar. Primeiramente, algum momento que a inflação esteja um pouco mais baixa, está caminhando para isso,
é ajustar para uma meta de inflação mais realista, com a persistência inflacionária. Hoje nós temos uma inflação estrutural na faixa realmente de 4,5%, 4,60%. Inclusive foi um trabalho até que eu estimei em vários trabalhos e vários anos para cá. Também uma meta de inflação a médio prazo mais condizente. Isso seria a primeira coisa, mas não é o momento para fazer isso agora, né? Primeiro tem que controlar a inflação, né? Mais próximo da meta. O segundo ponto que eu vejo é abrir um pouco mais da economia, justamente para você tirar essa pressão realmente de você, do governo, arrecadar com outras fontes que prejudicam o crescimento. Então, obviamente, entrar, né, mais negócios, mais empresas, abrir a capacidade, ampliar a capacidade produtiva para você ter mais arrecadação de forma natural. Então, isso passa necessariamente por uma escolha. Ter menos participação do Estado ou ter mais participação do Estado, ou seja, abrir mais espaço do privado ou não. Lembrar que a taxa de investimento brasileira hoje é de apenas 17% do PIB, é muito baixo. Ela praticamente ela não mantém um crescimento de 3%, 4% ao ano de forma sustentável. Então o Brasil precisa passar um pouco por isso. A questão do Serra e do Maran naquela época, o dólar, era uma discussão de estimular mais as exportações, que o Serra gostava, pelo dólar, para desvalorizar um pouco mais o real em relação ao dólar, e na questão de você ter uma inflação mais baixa, que naturalmente o custo do Brasil baixaria e você estimularia a exportação, que seria o lado do Ministério da Fazenda. Isso foi uma discussão muito acalorada naquela época, mas eu acho que hoje o ponto fundamental, é que eu acho que é um pouco aí, até um pouco convergente que está sendo comentado, é fazer uma boa eficiência alocativa dos gastos do governo. Agora, com certeza uma coisa é clara, o orçamento cada vez está mais inchado. E a despesa primária está mais alta. Então alguma coisa tem que ser feita. Ou vai ter que ser feito um grau de desvinculação orçamentária em 2027, que eu também concordo que não é fácil, tá? Mas tem que haver uma eficiência, uma escolha de o que pode ser cortado ou não de forma mais eficiente. Ou então aumentar mais a participação do investimento privado. E nesse sentido, você vai ter que caminhar realmente com uma inflação controlada, com juros mais baixos. Então, enquanto não tiver isso, acredito que vai ter muita volatilidade nos próximos meses, porque a situação fiscal ainda vai estar um pouco meio com muita incerteza ainda. Eu acho que é o meu cenário. Não vejo o dólar como problema, muito pelo contrário. O dólar esse ano ajudou muito a inflação e deu uma âncora muito boa para desacelerar a inflação dos bens industriais e dos alimentos. Eu acho que a questão fiscal orçamentária que é fundamental para os próximos anos. Sabe, Vila, o problema fundamental aqui, a fotografia já não é boa, o filme é pior ainda. Então, quando nós olhamos a dívida pública, que está 80%, a fotografia não está bonita, mas o filme tende a piorar mais ainda. Então, por isso que eu chego para você e falo, olha, eu devo 10 trilhões de reais. Dá para você me emprestar mais dinheiro? Ah, mas qual é o teu histórico? Então, a gente sempre olha um pouco a história. De 1980 a 1994, pasme, a inflação foi de 12 trilhões percentuais acumulado. Demos calote da dívida externa em 82, demos calote da dívida externa em 87, fizemos o plano Collor, tivemos o problema de 98. Claro que isso está, de uma certa maneira, dentro do prêmio de risco. Ninguém vai dar calote, ninguém está falando isso. Mas existe um histórico do Brasil que faz com que, além de tudo, o governo continua gastando mais ainda, como se não houvesse amanhã, e o discurso dele é que vai gastar mais ainda. Isso lembrar que o Brasil, a Argentina deu calote, o Brasil nunca deu calote, né? Vamos só lembrar, e nem a questão dos fundos, bem, tem toda uma discussão na Argentina que eu não vou fazer aqui, dos predadores, tal, o Néstor Kirchner gostava de falar disso,
Mas nós aqui nunca demos calota. Houve a suspensão de pagamento em 82, que foi a primeira crise da dívida externa, porque começou com o México, com a nacionalização dos bancos do México. Aquilo ficou uma situação terrível, atingiu o Brasil. Ana Maria Ju, e aí eu, Afonso Celso Pastor, eu perguntei para ele, professor recentemente falecido, o que é assumir o Banco Central e não ter nenhum centavo em caixa? Aí que isso que foi. Ele falou, você nem imagina o que era aquilo. Eu pergunto ao André Galhardo, justamente, eu estava aqui, vocês falando, colocando questões tão importantes, eu justamente pensando, né, nessa questão do juro e câmbio, que eu fiquei lembrando, porque no final do ano passado, em certo momento, no início desse ano, o dólar tinha chegado a 6,25 e tinha alguns catastrofistas, aquele acho que o Brasil vai acabar, que disseram que o dólar ia chegar a R$7. O dólar está 5,37, 5,40, houve uma pequena variação com o efeito Flávio Bolsonaro, mas estava 5,33 até dias atrás. Bem, não aconteceu nada daquilo que foi previsto, ainda bem, seria uma tragédia para o país. Mas essa questão da relação juro e câmbio e o ponto levantado pelo Eduardo Velho, a questão do orçamento, que é uma coisa tenebrosa. Mas como é possível fazer isso? Vocês discutindo como economistas aqui, eu só perguntando, com o Congresso Nacional, porque afinal é lá que é aprovado o orçamento. A iniciativa vem do Ministério do Planejamento e Orçamento, vai ao Congresso Nacional e ele vai carimbar ou não aquilo, vai concordar ou não. E nós sabemos que tem as tais emendas parlamentares que sequestram uma parte considerável do orçamento. Aí entra a questão política, eu sei que não é tarefa do economista, mas é aquilo que bate no cotidiano. Como enfrentar tudo isso aí? Olha, Vila, bom, essa pergunta é bem importante, ainda bem que eu tive espaço para responder isso, porque eu concordo em grande medida, para não falar integralmente com o meu colega Eduardo Velho aqui, com relação à taxa de juros. É inequívoco que a taxa está alta também em função dos riscos fiscais de médio e longo prazo, que foi o que o Dumas acabou de dizer, que também eu concordo com isso. Agora, o que é pouco discutido, e também foi tocado pelo meu colega Eduardo Velho aqui, a questão da meta de inflação. Em algum momento, a gente achou que o Brasil era um outro país. Nós tínhamos uma outra condição. Então, estabeleceu-se o teto de gastos, congela os gastos públicos por 10 anos. Tem gente que vai dizer, e eu concordo em alguma medida, que ele foi para estancar aquele movimento das despesas, então ele serviu ali para dar um tempo para a gente pensar, mas de todo modo acabou agonizando, né, para dizer o mínimo aqui durante a eleição de 2022. Mas voltando, a gente tinha essa questão teto de gastos e em algum momento acharam boa ideia colocar a meta de inflação no Brasil em 3%. Eu te pergunto para quem está assistindo, Vila, pergunto para você, sabe quantas vezes a inflação brasileira ficou abaixo de 3% desde o Plano Real, desde a história, na verdade? Em 1998, quando o IPCA ficou em 1,66% e mais recentemente, em 2017, 2,95%. Sabe por quê que o IPCA ficou em 2,95% em 2017? Selic foi para 49%. Porque a gente... Não, agora 17%. Ah, 17%. Perdão. Porque nós passamos por uma das piores crises econômicas da nossa história, 15, 16, o PIB encolheu quase 7%, e só em 2017, ano de recuperação, o varejo encolheu 10%. Então, assim, dá para levar a inflação para 3%. Mas a que custo? Para trazer a inflação brasileira para 3%, eu preciso criar um ambiente recessivo. O Banco Central diz que os modelos da Autoridade Monetária Brasileira indicam que o IPCA estará em 3,2%, 3,3% no segundo trimestre de 2027. É muito difícil, com a economia crescendo, fazer a inflação convergir para patamares muito baixos, como esses que o Banco Central persegue nesse momento. Eu sei que não é tão simples. Pega o Haddad, chama a Tebet, né, chama o Galípolo, vai lá no Conselho Monetário Nacional e fala, não, beleza, pessoal, o André Galhardo disse aqui que a meta de inflação é muito audaciosa, a gente aumentou, vamos por 4,5%, um para mais, um para menos. Eu sei que não é tão simples e que isso poderia criar um ambiente muito volátil para a economia brasileira. Mas a gente não pode fazer nada. Bom, o Banco Central não pode cortar os juros porque prometeu manter a Selic elevada por bastante tempo, porque o Galípolo precisa provar que ele não é o PT, e a gente não pode mexer na meta de inflação porque isso geraria volatilidade. A gente não pode fazer nada. Os gastos estão todos carimbados pela Constituição. Percebe a camisa de força em que nós nos encontramos? Então, eu acho que a gente precisa, nesse ambiente, acho que uma das primeiras coisas para ajudar a melhorar a condição, sobretudo fiscal brasileira, é
trazer um pouco, pelo menos um pouco de harmonia entre as políticas monetária e fiscal. Vamos mudar a meta de inflação com o compromisso do governo de que o arcabouço, a meta não é o piso, e sim o centro. Tentando diminuir, eu sei que isso é constitucional, não estão fazendo nada de errado, entre aspas, mas tentando diminuir essas despesas que não entram no cômputo do próprio arcabouço, porque senão a gente fica assim, bom, o Haddad promete cortar 100 bilhões de gastos, ok, 100 bilhões de gastos, nós estamos gastando 1 trilhão com o juro da dívida pública. E aí você vai dizer, bom, estamos gastando 1 trilhão porque o fiscal não funciona. Não é só isso. Aí volta para o primeiro ponto. Nós estamos perseguindo uma meta de inflação impraticável. Não dá para colocar o IPCA em 3% sem provocar uma crise, sem provocar uma desaceleração severa da atividade econômica aqui no Brasil. E é isso que a gente quer? Nós vimos que depois da grave crise de 2015 e de 2016, nós nos recuperamos a duras penas. Em 2017, o Temer soltou 40 bilhões de FGTS. A safra foi recorde e a gente cresceu míseros 1,1%. Depois cresce um pouco mais em 2018, mas volta a crescer quase nada em 2019, antes da pandemia. Então, assim, a gente estava num quadro de semi-estagnação. É isso que a gente quer? Se for isso que a gente quer, dá para perseguir essa meta de 3%. E aí, eu só fiz esse arranjo todo, Vili, quem está assistindo a gente, para dizer, nem tudo é fiscal. O fiscal precisa ser discutido com seriedade, a gente precisa virar a chave, resultado primário é profícuo, é importante para o Brasil, concordo com o Eduardo, com os meus colegas que falaram aqui hoje. No entanto, uma parte importante dessa trajetória da dívida pública que ganhou novos contornos aí nos últimos anos, vem dessa taxa de juros muito alta. E essa taxa de juros muito alta vem dessa iniciativa de perseguir uma meta de inflação que não cabe no Brasil. Minha única preocupação, Vila, sabe qual é? Sim. É que, por exemplo, aconteceu justamente isso daí com o Maurício Macri na Argentina, quando ele resolveu mudar a meta da inflação. Então, nós somos agentes racionais. Se a gente não consegue atingir 3%, vamos atingir uma meta de 4,5%. Como é que eu, agente racional, vou pensar que vai ser? Olha, como eu não consegui 3, eu consegui 4,5. Se eu não consigo 4,5, vou tentar no 6. Sobe mais a taxa de juros ainda. Isso fica inócuo. Então, seria melhor o Conselho Monetário Nacional já ter antecipado e falado uma meta de 4. Mudar no meio do caminho, você prejudica os agentes econômicos e a racionalidade de como eles vão precificar, sabendo que se você não atinge a meta, já ouviu essa história, né? Você muda a meta e aí você prejudica os agentes racionais, perde a credibilidade. Esse é o meu maior medo. Concordo, Dumas, mas, por exemplo, o Conselho Monetário Nacional nem pode alterar a meta assim de forma súbita. Tem um prazo ali. Então, essa é a primeira coisa. E eu concordo. Eu não tô querendo que aumente, porque às vezes você fala que a meta precisa estar mais alta, você acha que eu estaria defendendo com isso uma redução da Selic para a economia crescer mais e para o governo se reeleger. Não tem nada a ver com essa fala minha. Não você, mas na média. Isso não tem nada a ver com política. Nesse momento não tem nada a ver com política. Nós teremos, nesses últimos 4 anos, contando já com 26, a menor inflação para um governo da história do Brasil. 4,5% é o teto da meta, não é o que nós estamos perseguindo. O Galípolo falou que 3,3% não é a meta e que, portanto, a Selic precisa estar alta por mais tempo. Então, eu reconheço, 4,5% é o teto. Mas não é uma inflação baixa para padrões brasileiros. Você pega a média dos últimos 10 anos, tira a pandemia, porque não vale. Você pegar a média dos últimos 10 anos, dá 6,2%. Você pegar a média dos últimos 20, dá 6,4%. Então, 4,5% já é um nível inflacionário baixo para padrões brasileiros. Eu também quero uma inflação mais baixa, eu também consumo. E eu quero que o governo persiga, o Banco Central persiga uma meta de inflação melhor, porque isso onera menos a classe mais baixa, isso traz menos problemas macroeconômicos. No entanto, eu preciso ponderar. É importante colocar uma meta de inflação que seja factível, que o Banco Central consiga alcançar. Eu queria passar para o Eduardo Velho, lembrar que o tempo, o Fiore Giliotti, o tempo passa, dava uma angústia, porque o teu time estava perdendo ou ganhando de 1-0, pressionado pelo adversário. E a nossa discussão sempre é muito agradável. Eu vou anotando um monte de coisa para falar aqui, mas deixo até para um outro encontro. Mas, para passar para você, já agora nas nossas considerações finais, Eduardo, eu sei que nós aqui, ninguém é pitonisa, não estamos no oráculo de Delfos.
Mas agora, para 2026, dentro do que vocês estudam, vocês projetam aí na empresa de vocês, o que é possível pensar em termos de inflação e juros? Vamos lá. Eu tenho já há muito tempo, eu faço uma modelagem, eu sou, na verdade, tenho uma formação econométrica, né, aqui na Fundação Getúlio Vargas, que eu fiz o meu mestrado, doutorado, e eu trabalho com bastante modelagem, mas reconheço que tem coisas que acontecem, o governo pode fixar mais para baixo, por exemplo, o preço da gasolina, por exemplo, e a projeção, ela acaba, né? Ou seja, na verdade, o governo pode determinar alguns preços administrados, tem influência, né? Mas olhando assim as previsões, o que a gente está percebendo? O mercado brasileiro realmente é muito atrativo, digamos assim, para o mercado de investimentos aqui internacional, né? Então, na verdade, mesmo com essa volatilidade toda que eu acho que vai acontecer ano que vem, se não houver uma correção da Bolsa Americana, um pouco mais acentuada, nós não estamos trabalhando aqui com uma certa crise furo da bolha da inteligência artificial, acho que é muito cedo ainda para se falar isso, como houve a crise imobiliária em 95 nos Estados Unidos, a queda de preços, que só desencadeou a crise realmente financeira internacional em 2008, demorou um pouco de tempo, né? Então eu vejo que o Brasil tem uma chance realmente de ter ainda uma atração de capitais. Você vê que nós tivemos agora o impacto do tarifaço do Trump sobre as nossas exportações e muitos pessimistas, de certa maneira, vou olhar na minha ótica de gestão de investimentos, erraram assim de forma muito acentuada, né? Pensaram que o PIB ia cair muito, que a inflação ia subir, que ia ser um Deus de acuda no câmbio. Não aconteceu. Na verdade, tinha que esperar o Trump, né? Então, aconteceu, o Brasil passou bem, o Brasil aumentou sua participação de comércio em outros países, mas compensou a queda da exportação dos Estados Unidos. Eu vejo o Brasil ainda atraindo capitais externos ainda. Agora, o grande ponto, como eu comentei, não é questão essencialmente fiscal. O que eu quis comentar é que hoje existe uma coisa que aconteceu no Brasil, que foi o dólar. O dólar, no mundo inteiro, teve uma queda estrutural de praticamente 10% a 12%. E que isso revalorizou vários mercados emergentes. Não foi por causa do Brasil que aconteceu isso. Então, uma parte foi os juros muito elevados, que atraiu capitais, mas também foi a questão do dólar estrutural mais baixo. Se esse movimento do dólar permanecer ao longo do ano que vem, lá fora não tem muita força, o dólar não vai subir, porque o juro americano vai em algum momento cair, talvez pare um pouco em janeiro, mantém em março também, mas ele vai cair. Todo o movimento histórico de queda de juro americano é de valorização, geralmente, das bolsas emergentes e de crescimento e das moedas emergentes. Então, ou seja, eu não vejo muita pressão ainda do dólar para cima. Consequentemente isso, a inflação talvez realmente fique ali ainda inferior ao teto da meta também em 2026. Por isso que eu estou assim moderadamente otimista que os juros poderão cair, claramente gradativamente. Talvez em algum momento o Banco Central até intensifique um pouco a queda de juros, percebendo que a inflação está a inflação está decrescendo, pelo menos, não vai atingir. Também concordo com o André Calhado, inclusive concordo isso, porque eu já fiz vários trabalhos sobre a meta e sempre achei essa meta 3% super baixa. Mas se a inflação estiver decrescendo, acho que o Banco Central vai seguir caindo os juros. Não tendo uma crise internacional, acho que o dólar não vai subir muito, e muito pelo contrário, a dívida americana está alta, o governo está com dificuldade em emitir papel longo lá fora dos Estados Unidos, então o dólar não tem muita força para subir, e isso ajuda a manter uma âncora cambial disfarçada e ajuda a ter uma inflação baixa. Então por isso que eu acho que o Brasil vai passar um pouco por isso. Agora, com certeza, depois da definição das candidaturas presidenciais a partir de abril, a questão fiscal vai voltar à tônica. Então a questão do orçamento e da dívida pública, com certeza, isso é que vai gerar essa volatilidade do dólar, mas eu acho que a situação ainda vai permanecer. O Brasil não vai quebrar como muitos falaram em outras crises que eu também já convivi também. Nós temos aí
cerca de 4 minutos. Parece campanha eleitoral, hein? Debate eleitoral, 2 minutos para cada um. André, inflação e juros. Que você acha que temos agora em 26? Taxa de inflação que eu também referi. Nós formos iguais, já os usos 4 minutos. Vila, prometo ser breve e bem objetivo. Em 2024, nós projetamos uma inflação perto de 5%, enquanto o mercado todo estava falando de 3%, porque precificava uma crise. Concordo com o Eduardo, não vejo grandes solavancos, né? A gente sabe, as coisas podem mudar rapidamente, basta observar dezembro do ano passado, né? Aquele overshooting do dólar. No entanto, eu vejo a inflação mais ou menos no mesmo nível em relação a 2025, em torno de 4,5%, o que é muito ruim, o que deve tirar espaço do Banco Central, já que o Galípolo falou que 3,3% não é o centro da meta, ele está perseguindo o centro da meta. Então a inflação relativamente sob controle, crescendo, mas no mesmo ritmo que a gente está vendo nesse momento, o que é bom para o Brasil, mas ruim para a política monetária. Acho que como o Banco Central demorou demais para tomar a decisão, né, de iniciar o ciclo de cortes de juros, essa semana tem decisão do Copom, talvez indique um corte de juros em janeiro, demorou demais, acho que agora, começando em janeiro, terá pouco espaço, porque se o Eduardo tiver certo, a média do mercado estiver correta, deve haver volatilidade nessa corrida eleitoral, e isso torna as coisas um pouco mais indefinidas, isso traz mais incertezas, e aí considerando, e também esse comportamento de inflação, talvez um pouco acima do que o Banco Central gostaria ou imagina nesse momento, acho que limita a capacidade do Copom sair cortando juros. Acho que taxa terminal de juros para 2026 é em torno de 12,5%, ainda uma taxa bastante elevada, mas considerando aí a Selic em 15% por tanto tempo, 12,5%, acho que será bom para a economia brasileira, para o setor produtivo nacional. Dumas, por favor, no mesmo tempo. Veja, eu acho também que, como dizia o William Goldfarb, que é ex-presidente do Banco Central, nós não vamos brigar por causa de 25 basis points, por causa de 0,25. Eu acho que vai ser 12,5, 12,25, mas o crescimento do PIB tem sendo um pouquinho menor. 1,6, em que pese que a inflação seja um pouco mais controlada. Se você pegar 12,25, nós vamos ainda ter um juro real bastante alto. Perfeito. De 4,5, 4,25, só para fazer uma conta rápida aí, nós vamos ter um juro real de 8%. Ainda é bastante alta e ainda vai prejudicar a economia justamente no momento onde o governo quer gastar mais e o Banco Central vai falar que precisa de política fiscal e harmoniosa na ata do cupom. Então, é um ano, como dizia o economista, quando acha que a coisa não está muito boa, desafiador. Bem, vocês viram como é uma questão complexa, a discussão, economia é uma ciência, hein? Não é ficar, então, não basta dar vontade, falta vontade, quando alguém fala assim, falta vontade política, você desconfia. As questões são muito mais complexas do que se fala no senso comum. E a proposta do Visão Crítica sempre foi essa, buscar uma reflexão ponderada, acadêmica, vendo os diversos lados das questões discutidas aqui e possibilitando a você ter uma reflexão que fuja do tio ou da tia do WhatsApp, né? Aquelas informações primárias, medíocres, absurdas, todos os lados políticos, não importa qual é a coloração, não. Aqui nós tentamos fugir do senso comum, como dizia um filósofo italiano, que é a filosofia das massas. Nos encontramos então amanhã, nesse mesmo horário, às 22 horas. Queria agradecer muito ao Eduardo Velho pelas excelentes observações, Eduardo Galhardo, Idem, Roberto Dumas, muito obrigado a todos vocês e nos encontramos amanhã às 22 horas. Até! A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.